Boa noite, galera. Estamos aqui com mais uma reflexão sobre a liturgia diária. E hoje nós vamos discutir o tema que Jesus não foi um homem qualquer e Maria também não foi uma mulher qualquer. E José é o exemplo dos homens de hoje que devemos seguir. Jesus é sempre exemplo, né? Começando por aí. Nós devemos seguir sempre o que Jesus diz. Mas um homem de família, como um homem deve agir, São José é o exemplo de homem. E Nossa Senhora, Maria, é o exemplo de mulher. Temos 3 exemplos nos de hoje. E na leitura de hoje, os 3, na verdade 2. O São José só aparece na leitura do Evangelho. Na primeira leitura e na leitura do Evangelho, 2 são ditos, já são profetizados. Quem que são? Jesus é profetizado, a vinda dele, e Nossa Senhora é profetizada. Lá no livro de Isaías, ele não aparece aqui, mas lá no livro de Isaías já estava profetizado que a mulher que daria a luz ao Filho de Deus seria virgem, ou seja, não conheceria homem algum. Tanto que Nossa Senhora, quando o anjo chega para falar para ela assim, você vai dar uma luz para mim, né? Ela vai falar assim, mas meu Deus, eu não conheço homem algum. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que ela não tinha tido uma relação sexual ainda, ela era virgem. E como que ela conseguiria aquilo? Por meio do Espírito Santo. E nós vimos na primeira leitura, vamos começar por aí. Primeira leitura, nós vemos que Jesus é realmente Deus. Ele não é um homem qualquer. Começando por aqui, ó, é até poético. Tá lá escrito: desde os dias da eternidade sairá o dominador de Israel. Desde os dias da eternidade. Agora pensa comigo. Pensa aqui comigo, acompanha o raciocínio. Eternidade tem dias? Não. É eternidade, mano. Ui, eu nasci no dia 1 da eternidade. Mas a gente não sabe quando que a eternidade surgiu, uai. Não tem jeito. Buga. Então, a eternidade... se ele veio da eternidade, só teve uma pessoa que veio da eternidade. Deus. Antes de Deus não existia nada. A partir de Deus, começam a existir as coisas. Deus está na eternidade. E só Ele estava na eternidade. A partir de quando Deus começou a criar as coisas, aí começou a existir o tempo. Compreende? Então, se Jesus nasceu na eternidade, se Ele existe desde a eternidade, o que acontece? Ele é Deus, mano. Junto com Deus Pai, Deus Filho. Deus Filho é Jesus. Deus Pai, tanto que ele chama Deus de Pai. E o Deus Espírito Santo, que é o Espírito Santo que concebeu a luz. Compreende? Outra coisa que nós vemos aqui, e é fato, como eu já disse antes, Isaías profetizou o nascimento de Jesus. Não só Isaías, como Miqueias. Miqueias que foi um profeta também. O Miqueias aparece na primeira leitura. Miqueias já diz que o que? Surgirá um homem que ele não precisa... Os homens, por estar perto dele, sentirão paz. Por quê? Não é porque ele dá a paz. É porque ele é a paz. Ele é a própria paz. Então, quando a gente reza na missa aqui lá, quando Jesus fala para os apóstolos, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Ele dá, a paz vem dele? Não, a paz é ele. Então, quando ele dá a si mesmo. Por isso que a comunhão é importante. Porque a comunhão é um pedaço da paz que Deus nos dá. Ele dá a paz dele, ele dá a comunhão, ele dá ele próprio a nós. E o que nós fazemos? Desrespeitamos. Muitas pessoas são incrédulas perante a comunhão, a hóstia santa. Muitas pessoas são incrédulas. E aqui está a prova. Próprio Miqueias, nem existia comunhão ainda. E Miqueias já profetiza a comunhão também. Outro fato importante. Então, 3 coisas que vemos. E também temos o exemplo de homem justo. O homem justo é José, que, independente do que acontecesse, ele não quis prejudicar ninguém. Ele não quis prejudicar principalmente a mulher que ele amava.
E ele a respeitou a ponto de não denunciar ela. Ele foi tão respeitoso com ela que ele a deixou em segredo. Então, 3 pontos que chegamos hoje. Jesus é verdadeiramente Deus. Maria é verdadeiramente virgem. E José foi verdadeiramente justo. Esses são os 3 exemplos que nós temos no mundo de hoje. E principalmente a família. Esqueci. A família deve seguir esse exemplo. Jesus, Maria e José. Sempre. Se não segue, a família é infeliz. Uma boa reflexão para você. Fiquem com Deus. Desculpa o vídeo ter ficado meio doido de ter demorado. Mas fiquem com Deus e até amanhã. Pax et bom. Tchau, galera.